Acertos de ponto no sistema EPM. Então, nesse vídeo a gente vai estar mostrando para vocês o passo a passo, os procedimentos para a gente estar fazendo o encerramento do período e o fechamento, de ponto no sistema EPM. Então, os acertos consistem na verificação de funcionário por funcionário, dia por dia, para a gente estar analisando se esqueceram registros de ponto, se tem marcações duplicadas, às vezes o funcionário registra no período 2 vezes a mesma marcação, se tem afastamentos, se tem abonos, se tem trocas de escalas a serem feitas, às vezes o funcionário muda a escala no meio do período, ou em um dia só muda o horário, faz um horário diferenciado, Tudo isso a gente tem que fazer a correção antes de ser enviados os relatórios para a contabilidade, o arquivo de integração com a folha da contabilidade, tudo isso tem que ser corrigido, porque senão o sistema ele não calcula corretamente a jornada de trabalho do funcionário. Então, o primeiro passo para a gente realizar os acertos vem a questão da coleta das marcações, Cadastro do período, coleta das marcações. Então, a gente vai selecionar o módulo automação de ponto. Primeiro passo, vamos cadastrar o período, tá? Então, repare aqui no rodapé do sistema, o período que está selecionado é o mês 9. O período que a gente precisa é o período do mês 10, tá? O período de outubro. Então, vamos em movimento, período. Todos os registros. Não vou me aprofundar muito, tá? Nessa parte, nos campos ali, porque nós temos um vídeo, Já também como manual gravado sobre o período, sobre o encerramento, Onde mostra detalhadamente o cadastro dos períodos, tá? Então, a gente vai definir um período futuro aqui em tarefas, período futuro, coloca o código da folha, de acordo com o sistema de integração da folha na contabilidade, descrição do período aqui, então vai ser outubro, 2020, como falei anteriormente, a gente tem um vídeo que fala muito detalhado sobre esse cadastro do período, tá? Se você possui cálculo semanal, é necessário cadastrar semanas, tá? Senão não vai deixar você gravar também. Data de início, data final, conforme vimos no vídeo do cadastro do período. Depois que você cadastrou o primeiro período, ele vai seguir a sequência das datas ali, meio de competência e o ano também. Então vamos colocar aqui a data de acerto, que é o limite que tem para mexer no período até o final, do próximo mês. O período terminou dia 31, vai até o final do próximo mês. A data de acerto, que é o limite para fazer as alterações. Vamos gravar. Feito isso, nós vamos selecionar o período, tá? Eu posso selecionar tanto por aqui, período, Selecionar outubro, já muda aqui embaixo, ou na manutenção de ponto, Onde a gente vai ver depois que eu consigo entrar ali na manutenção de ponto e selecionar daí o período também, voltando nos períodos, tá? O próximo passo é a coleta das marcações, tá? Hoje já é configurado para quem utiliza o mobile, para quem utiliza o relógio de ponto, e utiliza em rede a comunicação, o serviço de coleta automática, tá? Que mostra aqui no rodapé do sistema, ó, serviços de tarefas automáticas está ativo, tá? Se tiver em vermelhinho é porque está parado ou não foi configurado. Então, geralmente, o nosso implantador, na implantação, ele já configura, já deixa tudo certo, daí você consegue definir os parâmetros ali. Pode coletar todos os dias, de hora em hora, fazer apuração até a data atual ou até o dia anterior. Tudo isso a gente consegue configurar. O que eu vou mostrar para vocês é a coleta manual ali, tá? Também temos um vídeo sobre coleta bem detalhado, não vou me aprofundar muito nisso. Então vamos até coletores e vamos até a opção coleta marcações, tá? Então aqui a gente utiliza para importar o arquivo fiscal, o AFD, e no nosso caso, como é em rede, como é o mobile, a gente vai iniciar a coleta por aqui, tá? Esse botão a gente utiliza para coletar dos equipamentos que estão conectados em rede ou do mobile que é integrado com a nuvem daí, tá? Servidor em nuvem. Então ele vai receber os dados, vai processar os registros coletados, tá? Então ele está mostrando para a gente, processando registros coletados. Coleta concluída com êxito. Vou fechar.
E aí ele vai me exibir aqui para fazer a apuração, tá? De acordo com como está configurado, pode ser que o de vocês já comece a apurar ali, tá? Já comece a fazer a apuração até o dia anterior. Caso apareça essa tela, você dá um sim, marca todos os funcionários, gerar intervalos pré-assinalados. Quem tem aquela configuração, né, de horário onde tem os intervalos automáticos também, a gente mostra no cadastro dos horários como fazer e deixa marcado para ele gerar esses intervalos, tá? Podemos ter a opção de alterar aqui, tá? E colocar até a data atual ou até o dia anterior, tá? Vamos dar um executar. E fazendo esse procedimento, aí ele vai realizar, tá? A apuração. A apuração é um procedimento onde ele analisa as marcações que foram coletadas, calcula essas marcações e daí libera o período para que a gente possa visualizar essas marcações e realizar os acertos. Então, após terminado, ele vai dar que coleta foi concluída. Então, a gente pode fechar a tela e aí a gente vai iniciar agora a parte dos acertos, tá? Então, agora partindo do ponto que nós já temos o nosso período cadastrado. Como a gente disse no início do vídeo, cadastramos o período de outubro, né? É o período que a gente fez a coleta. Já temos o nosso período selecionado, conforme mostra o rodapé do nosso sistema. Período do mês 10 de outubro. Já fizemos a coleta, seja pelo serviço automático ou da forma manual como a gente fez. Seja pela comunicação USB, por pendrive, né, importando o arquivo AFD, ou por rede, como a gente fez, que é o caso do mobile. Já fizemos a apuração, que como a gente viu, foi explicado, onde o sistema calcula as marcações coletadas e libera para visualização e correção. Então agora nós vamos realizar os acertos, onde a gente vai corrigir as marcações, lançar afastamento, a gente vai começar a ver como que a gente vai proceder agora para fazer essas correções, tá? Então nós temos dois caminhos. Dentro do módulo de automação de ponto mesmo, né, conforme selecionado, temos a aba cadastros e temos a opção funcionários. Então a gente pode selecionar um funcionário de cada vez para fazer o acerto. Vou pegar o primeiro funcionário e eu vou clicar aqui, ó, gestão de ponto, ó, no símbolo do reloginho. Ele vai me abrir a tela do acerto somente desse funcionário. Eu posso selecionar alguns funcionários aleatórios também, ó. Posso segurar o Ctrl do teclado, né, o botão Ctrl, e aí eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse, ó. Eu vou selecionando, ó. Tem 4 funcionários selecionados aqui. Eu posso soltar o botão Ctrl e apertar na gestão de ponto, ó. Ele vai me trazer, ó, em lista de funcionários, os 4 funcionários que eu acabei de selecionar, ó. Dessa forma eu posso ir selecionando o funcionário que eu quero, ou como a gente vai ver, passando aqui para o próximo, né? Para o último, voltando ao início. E tem um outro caminho também, que é o mais utilizado, que é aqui em movimento, manutenção de ponto, ó. Aqui ele vai abrir todos os funcionários ativos e vai trazer para você aqui na tela dos acertos. Aqui também temos a lista de funcionários. Então ele vai me mostrar, ó, por ordem alfabética, né? Eu posso ordenar pelo código ou pelo nome clicando em cima da coluna. E aí eu posso ir clicando, começou no funcionário André, mas eu posso mudar de funcionário. Eu clico aqui, mais uma vez, clico fora, ele esconde a tela. E aqui eu posso ir passando para o próximo funcionário, ó. Aqui eu volto, eu vou para o último, né? Eu vou para o último funcionário e aqui eu volto, ó. Aqui eu volto para o primeiro, ó. Então, por ordem alfabética, daí estou no primeiro funcionário. Eu posso ir passando, ó, os próximos funcionários. Posso ir voltando, posso ir para o final, posso voltar para o início da lista. Botão tarefas, onde nós temos o histórico de escala, atestado médico, abono, anotações pessoais, compensação manual e as programações, né, que são trocas provisórias. A gente também tem um vídeo falando só sobre programações de escala, de horário, ponte, sobre aviso, né? Então aqui a gente tem essas opções.
a data de início e de fim do período, né? O botão de atualizar a tela. E aqui, ó, a gente consegue selecionar como a gente mostrou lá fora, né? Da tela do acerto, ou por aqui também eu consigo selecionar o período. Ó. Quero lá no período do mês 8. Traz as marcações desse funcionário do mês 8. Tá? E dos próximos funcionários, claro, também, né? Ó. Se eu for passando, ó, o período é o mês 8 agora. Voltar para o mês 10. Voltar para o primeiro funcionário. Aqui é o plano de horários. O sistema mostra para você, com base na escala, né, que o funcionário está utilizando, qual que é o horário que ele tem que fazer durante o mês. Ó. Mostra os dias da semana, a data, 7h42, meio-dia, 13h30 às 18h. Ó. Compensado e DSR. Ah, como que eu sei que é compensado DSR? Aqui a gente tem uma legenda. Ó. Então, azul mais forte DSR, o compensado, a cor do afastamento, a cor da demissão e as férias daí para o funcionário também, tá? Que a gente consegue atualizar também o plano de horários. Aqui nós temos a tela de edição de marcações, que eu vou estar mostrando para vocês. É uma forma da gente lançar um pouco mais rápido essas marcações quando tem que incluir. As anotações pessoais, a gente consegue lançar anotações para o funcionário. Esse botãozinho aqui recalcula o dia selecionado, ó. Recalcula só o dia 1. Esse botãozinho recalcula todo o período. O recálculo é onde ele refaz o cálculo, tá? Se tiver alguma dúvida ali, algum erro, né? Pode ser que às vezes o cara apura primeiro dia, libera o dia sem ter as marcações. E aí acontece talvez de não recalcular, tá? Bem difícil, mas tu pode vir aqui, clicar no botãozinho, ele não perde nenhuma marcação, ele só refaz o cálculo mesmo. E aqui o espelho ponto, né? O retrato ou paisagem daí. E aqui o botão de fechar a tela da manutenção de ponto. Então vamos voltar a iniciar aqui os nossos acertos. Então o primeiro funcionário aqui a gente vê que não tem nenhuma marcação, tá? Eu fiz de propósito esse ponto aqui para a gente usar essa telinha aqui, ó, de edição de marcações, tá? Então como que seria agora a nossa análise para fazer os acertos? Eu teria que verificar dia por dia do funcionário e ver se ele esqueceu marcações, né? Se tem alguma marcação duplicada, se tem algum afastamento. Nesse caso aqui, o funcionário não tem nenhuma marcação. O que eu faço? Eu tenho basicamente 3 formas de fazer essa inclusão das marcações, tá? Eu posso vir aqui no dia, ó, posso clicar no dia. Ó, então eu vou clicar aqui no dia 1º, quinta-feira, 2 cliques. Ele vai me abrir essa tela, tá? Então aqui ele vai mostrar o horário planejado do funcionário. 7h42, meio-dia, 13h30, 18h. E a gente consegue verificar, olhando aquele videozinho dos horários, né, o que é o horário flexível e o rígido, tá? Então o flexível ele vai levar em conta a carga horária do funcionário. O rígido ele tem que ser seguido à risca ali o horário que foi planejado, tá? Então aqui, desde que você faça a carga horária prevista no dia de 8h48, o sistema vai contabilizar normalmente, tá? Não vai acontecer nenhuma ocorrência. Aqui eu posso ir passando para o próximo dia, tá? E aqui ó, eu consigo incluir as marcações. Por exemplo, na hora. A primeira marcação é 7h42. Então eu posso vir aqui ó, e digitar 7h42. 07h42. E toda marcação que eu faço uma inclusão, eu tenho que dar uma justificativa para ela. Que eu incluo e que eu desconsidero, tá? Então aqui já tem algumas justificativas pré-cadastradas. Eu posso digitar alguma coisa aqui também, tá? Posso digitar algo aqui. Ou posso selecionar aqui o que já tem cadastrado, tá? Então falta de batida de ponto. É só apertar o Enter, ele já vai para a próxima coluna, que é a hora. Meio-dia. Posso apertar o Tab do meu teclado, que ele vai pulando as colunas, ó. 13h30, falta 18 horas, falta a batida de ponto. Eu posso dar um salvar, beleza, ó. Quando eu fechar a tela aqui, o sistema já vai me calcular ó, automaticamente, depois que eu incluir as marcações, as horas de trabalho. Ó. Então aqui embaixo ele vai me aparecer os eventos, ó. Então total de horas trabalhadas e as horas trabalhadas, ó, 8h48. As ocorrências, não teve nenhuma ocorrência, o horário normal que o funcionário cumpriu. Totais do dia, ó. Então,
O horário planejado era 8h48, né? Calculou a escala dele, da entrada até a saída. O horário trabalhado, as horas trabalhadas foram 8h48 e as horas normais, que foi tudo diurna, foi 8h48, tá? Não teve horas noturnas, horas extras. Se caso tivesse, né, vamos simular aqui uma hora extra, ó, ele vai me gerar aqui, nesse caso desse funcionário, eu estou usando o banco de horas, tá? Então, ó, se eu vim em totais do dia, ó, horas extras diurnas, 30 minutos. Né? Passei 30 minutos da minha carga horária. Lembrando que tem a tolerância de 10 minutos no dia, tá? Então, se eu tivesse feito até as 18h10 aqui, ó, tanto para extra como para falta, no dia, ó, ele não iria gerar nada. Ó, ele não gerou a extra, tá? E agora, se for 18h11, ele vai pegar os 11 minutos de horas extras, ó, 11 minutos de soma banco, tá? Então aqui eu estou usando o banco de horas. Eu vou mostrar outro funcionário que também utiliza a folha mesmo, que não vai para banco, tá? A gente vai ver gerando o evento de extra 50, de extra 100, de horas faltas e assim por diante, tá? Então vou voltar para as 18 horas aqui e vou salvar. Quando eu volto para a tela, ele já me habilita. Outro modo de a gente lançar as marcações seria clicando aqui, ó, entrada, saída. A gente clica aqui, só que aqui a gente tem o campo da hora e da justificativa, tá? Ele não mostra o horário planejado do funcionário. Então a gente poderia colocar aqui, ó, 7h42. Ele já puxa aqui a data cronológica. Não bateu o ponto, por exemplo. Eu posso salvar, ó. Ele vai incluir aqui, ó, assim eu posso fazer com a saída, a entrada e a saída do período da tarde, tá? Eu acho melhor esse campo aqui, ó, do dia da semana, tá? Porque ele te mostra aqui o horário planejado e tu pode ir olhando, o funcionário não registrou mais o horário dele, então deveria ser o meio-dia. Deixa eu mudar aqui também para ficar tudo igual, falta de batida de ponto. Mas aqui então é 13h30, ó. Eu vou comparando com o horário que ele deveria ter feito, às 18h. E aí eu posso salvar. Quando eu fechar a tela, ele já me atualiza com o cálculo também, ó. Nenhuma ocorrência, totais dos dias e os eventos aqui que é a tela padrão. Beleza. Aqui, ó, nas colunas ele mostra, ó. Por exemplo, se eu tenho abono no dia, ele vai ficar marcada a caixinha do abono. Teve extra, falta, data, o dia, né? A entrada, a saída, as colunas, né? Conforme o funcionário registrou. Para o sistema calcular as marcações, o sistema calcula as marcações pares, tá? Então, entrada e saída, por exemplo, ó, se eu vir aqui, ó, e excluir essa marcação das 18 horas, tá? E salvar, o sistema vai me gerar falta de 4h30. Então, ele está pegando das 13h30 às 18h, ele está gerando como falta, porque ele só calculou às 7h42 até o meio-dia, tá? Então, ele só calcula as marcações que são pares. Então, tem que ficar atento nisso, né? Para ver se o funcionário não está com marcações ímpares aí, faltando par, porque gera o cálculo errado, tá? Então, isso tem que ser corrigido antes de ser gerado os relatórios e o arquivo TXT para ser enviado para a contabilidade. Então, no caso aqui a gente vê, ó, que tudo está marcado como falta, né? Só aqui que não, porque como a gente vê a legenda um dia compensado na escala, aqui é o domingo DSR e aqui é o feriado, ó. Feriado, ó, DSR de feriado. Então ele considera o feriado como um DSR, né? Também. E aí ele marca da mesma cor aqui, ó, na legenda o azul mais forte que o DSR que está na escala, tá? Então agora a gente vai incluir as marcações por essa tela aqui, ó, edição de marcações. O que aconteceu? Esse funcionário não conseguiu registrar o ponto esse mês, ou ele entrou no final do mês e estava em experiência, ou não estava registrando ainda, enfim. Não conseguiu registrar. Se eu for entrando dia por dia aqui e lançando as marcações, vai me demorar bastante, né? Eu vou ter bastante trabalho. Eu só vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui, eu entrar no dia, ó. Por exemplo, nós temos aqui a data cronológica e a data de alocação, né? Então, a data de alocação é o dia que pertence a essa marcação. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu entrei às 7h42, meio-dia, 13h30, mas eu saí a 1h da manhã do outro dia. Claro que seria uma carga horária bem longa, né? Mas é um exemplo só. Então, se eu colocar aqui, ó, saí 1h da manhã, então já virou o dia. E se eu salvar, o que será que o sistema faz? Ó? O sistema jogou lá para cima. Ó. E aí, o que eu faço? Quando é uma marcação que é coletada do relógio,
ele já vem gravada a data cronológica, tá? Então, quando eu incluo marcações que o funcionário começou em um dia e terminou no outro, o funcionário começou no dia 2, mas terminou no dia 3, e justamente a marcação do dia 3 ele esqueceu. Então, a data cronológica aqui eu tenho que mudar para o dia do término da marcação, ó. Então, é a última marcação, ele terminou no dia 3. Então, eu coloco a data cronológica dia 3 para o sistema entender que houve essa virada de dia, ó. O que o sistema faz? Ele já aloca a marcação por último, ó, e já calcula corretamente, ó. Então eu vou excluir essa marcação, né? Se eu lancei errado, eu posso excluir, eu posso mudar a marcação aqui, né? Ó. Então eu vou excluir aqui. E aí também o sistema, se for dentro do dia, ele ordena, tá? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui as marcações das 18 horas. Então eu coloquei 7h42, meio-dia e coloquei 18 horas. E aí, ficaria errado, né? Visualizando assim ficaria errado, ó. Mas aí eu venho aqui e coloco as 13h30, ó. Então, o que o sistema vai gerar ali? Seria um cálculo bem absurdo, né? 7h42, meio-dia, 18, 13h30. Ó, de acordo com a data cronológica, ó, quando eu salvar, o sistema reordena essas marcações para eu, tá? Então, ele já colocou em ordem, ó. Então, por isso que tem que ficar atento. Se houve virada do dia, a data cronológica, quando você está incluindo uma marcação, ela deve ser informada, tá? Então, a última marcação aqui é 1 da manhã. Então, já não é mais o dia 2, é o dia posterior, né? Então, o sistema precisa entender isso aí. Quando ele coleta, né, o mobile, né, o celular já guarda essa data cronológica e o relógio também, sem problema nenhum, tá? De acordo com a escala, ele vai alocar a marcação para o funcionário no dia, tá? E aí, também tem o tipo da marcação, ó. Então, a gente está vendo aqui que o tipo está como I, de inclusão, tá? Eu vou selecionar um outro funcionário, para vocês verem, que aqui também, ó. Aqui ele está como I, só que ele tem uma justificativa, ó, que foi coletado do equipamento portaria 373, que é o mobile, né? Que ele não tem um comprovante fiscal. E aí, se for de um relógio ponto, ele vai estar com a marcação original, tá? Vai estar com um O ali, ó. Vou selecionar aqui um período anterior. Ó, aqui marcações coletadas de um relógio, o tipo O, daí não tem justificativa, tá? Não tem nenhuma justificativa. No caso do mobile, está justificando que é da portaria 373, né? Que não exige impressora fiscal ali. Mas tem um histórico bem claro para o funcionário no celular para ele analisar o histórico de registro de ponto que ele teve, né? Então vamos voltar aqui para o atual. E aí, beleza, a gente vai dar sequência. Então, temos o tipo da marcação e de inclusão. Aí, vou mostrar mais à frente para vocês quando a gente desconsidera uma marcação, que quando é uma marcação do mobile ou do relógio, a gente não consegue excluir, tá? Por questões fiscais. Porque ele guarda o histórico no celular lá, né? Um relatório. E ele também, no relógio, ele guarda num arquivo fiscal, né? Então, ele fica na memória fiscal do relógio. Se o fiscal chegar com o pendrive e conectar lá na porta fiscal, ele vai ver que essas marcações estão lá. E então, elas não podem ser excluídas, tá? Do sistema. Então, isso não pode acontecer. Então, por isso a gente desconsidera e o sistema não usa essas marcações para cálculo daí. Então, tem o tipo de marcação I de inclusão, né? O D de desconsiderada e o O de original, tá? Então, agora, como eu estava explicando para vocês, a gente precisa incluir todos esses dias aqui, ó. Então, se a gente for entrando aqui dia por dia e digitando aqui, ó, 7h42, aí falta de batida de ponta, justificativa, né? Aí o Enter. Vai demorar bastante, né, para a gente fazer isso. Então tem um modo que é mais simples, tá? Quando se necessita fazer isso. Que é aqui, ó, a edição de marcações. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui, tá? E aí, ó, com base nas marcações, se eu não tenho nenhuma linha aqui, por exemplo, eu não vou excluir essas outras marcações aqui, ó, digamos que eu não tenho nenhuma marcação ainda. Vou excluir essas marcações, tá? Só para a gente ter um exemplo melhor aqui. Então vamos partir do ponto que esse funcionário aqui não tem nenhuma marcação, tá? Ou
Pode ser que ele tenha algumas marcações, mas ele esqueceu alguns registros, tá? O que ficar melhor para você, daí tu pode usar a tela. Geralmente o pessoal usa essa tela de edição de marcações quando tem que lançar muito manual mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, ó. E agora ele me traz, ó, o dia, a data, né? Os dias da semana, entrada, saída. Então eu vou ter que fazer uma linha aqui como base, ó. Então eu vou fazer 7h42, né? Ao meio-dia. Você pode fazer pelaquela outra tela também, se preferir, tá? Como eu te mostrei antes, 18. Beleza, aqui o que eu consigo fazer, ó? Eu vou ter que selecionar a marcação aqui, eu consigo copiar ela, ó. Consigo copiar a marcação, né? Eu posso selecionar aqui, ó, dar um Ctrl C. E aqui eu vou copiando, ó. Vou copiando a marcação. Eu posso copiar a marcação, só cuida aqui com a legenda, tá? Se você colocar uma marcação aqui no sábado, que se for compensado no domingo, se for DSE, vai gerar as extras aí de 50% e 100% conforme configurado. Então cuida só para colocar nos dias em branco aqui, ó. Então eu vou colando as marcações, ó. Vai ficar bem mais rápido, né? Bem mais fácil da gente colocar essas marcações para o funcionário, ó. Quando é bastante dias aí, fica bem mais rápido. Então eu copio agora do meio-dia e vou colando, ó. Entrada, saída. Colando as marcações. Agora eu venho para a entrada da parte da tarde, né? E aí no dia compensado de DSR, eu deixo do jeito que está ali, que ele vai gerar o evento de compensado de DSR, né? Que não tem trabalho nesse dia. A não ser que o funcionário trabalhou, né? Aí você pode incluir ali normal, né? Que ele vai gerar as extras também. Então a gente está terminando de copiar. E lá, cada marcação que eu incluí, eu tinha que colocar uma justificativa, né? Isso também iria demorar bastante, ó. Aqui não, ó. Terminei de incluir as marcações. Aí eu vou colocar a justificativa. Falta de batida de ponta. Aqui ele não puxa as justificativas, né? Eu tenho que digitar. Beleza. Eu vou salvar. Salvei. Beleza. Eu cliquei uma vez aqui no botão salvar. Eu posso fechar a tela. Ó, só uma vez tu clicou, ó, já vai salvar. A hora que tu fechar, ó, o que vai acontecer? Ele vai aparecer todas essas marcações aqui, ó, devidamente calculadas, ó. E foi muito mais rápido, né? Então fica a teu critério, tá? Você pode entrar aqui no dia da semana, né? Lançar as marcações. Tu pode entrar aqui, né? Entrada, saída ou a edição de marcações, né? E a justificativa tem que colocar, tá? Se você tentar salvar sem colocar a justificativa, ele vai dizer que a justificativa é obrigatória. Então você coloca a justificativa, escreve e salva, tá? Em alguns outros exemplos também vou mostrar como desconsiderar as marcações, como exibir as marcações que foram desconsideradas nessa tela aqui, tá? Então, a gente inclui já marcações para esse funcionário. A gente vai passar para um próximo funcionário aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora um funcionário que a gente configurou que não está utilizando o banco de horas, ó. Então, nesse outro funcionário que a gente viu por primeiro, em caso de horas extras, ó, vou mudar aqui uma marcação, ele iria gerar soma banco, tá? O banco de horas ele vai compensando no mês, né? Então ele totaliza ali tudo que é horas positivas, horas negativas e no final ele vai compensando, né? E aí o funcionário fica com um saldo positivo ou um saldo negativo, né? E ele vai bater nessas horas no mês, tá? Aqui, quando você se usa folha, né, não usa o banco de horas, ele faz esse abatimento no dia, né? Ah, então teve 2 de extra, mas teve uma de falta, né? Ele vai abater esse valor no dia, né? Agora o banco de horas ele faz no mês ali e vai jogando para os próximos meses, conforme for o ciclo, for a data, né, de início e fim do teu banco de horas. Então vamos para o funcionário agora que está usando folha, ó. Repara que aqui já é diferente, ó. O que ele gera? Ó, ah, teve hora extra no dia? O que vai acontecer? Ó? O tipo I, coletado pelo mobile, né? Ele vai mostrar aqui para vocês? Ó? As horas extras de 50%. Ó. Então, 11 minutos de horas extras 50%. Não está gerando em banco, né? Então, isso tudo vai ser pago em folha daí, né? Então, essa é a diferença para esse funcionário. Do mesmo modo, a gente
vai verificar, ó, então esse funcionário já tem as marcações. A gente vai verificar, ó, que o primeiro passo é verificar se tem marcações ímpares. Ó. Então aqui está certo, posso ir passando, ó. Aqui eu já posso ir olhando aqui pela coluna. Ó. Coluna falta, ó. Então aqui eu vi que já tem falta. Então, o que acontece? Ó? Pode ser que realmente o funcionário tem todas as marcações, tem alguns minutinhos de falta, mas nesse caso ele esqueceu uma marcação. Então eu vou clicar aqui no dia da semana, né? Ó, e ele esqueceu das 13h30. Ó. Então 13h30, a justificativa, tá? E aí eu vou salvar. Ó. Ele não está ordenado, na hora que eu salvar ele joga a marcação para cima, já ordenou, tá? Ó, já me ordenou a marcação. Da mesma forma que eu expliquei para vocês, ó, eu posso excluir essa marcação de novo aqui, tá? Somente as marcações que foram incluídas, tá? Que você incluir, você consegue excluir. As outras é desconsiderar, já vou mostrar daqui a pouco. Ah, eu não quero lançar por essa tela. Pode vir por aqui então, clicar na saída, né? Onde está faltando a marcação. Ou você pode vir pela edição de marcações também, ó. Lembra a tela que eu expliquei antes para vocês? Vou copiar e colar, ó. Então aqui, ó, tá faltando 13h30, né? Então beleza, 13h30 eu posso lançar por aqui. Aqui também tá faltando a 13h30, então eu posso já copiar e colar aqui, ó. Tá? Ó. Falta de batida. Você pode colocar a justificativa aqui conforme ficar melhor para você. E aí eu vou salvar. Ó, ele já me ordenou, ó. Vou fechar. Ele vai aparecer, ó, vai aparecer ordenado aqui, ó. Tudo certo, ó. Aqui também, aqui a gente verifica, ó. Ah, o funcionário tem mais marcações, né? Geralmente 4 marcações, ele tem que ter marcações pares, né? Então a gente conta, ó, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, ó. Então, que beleza, ele tá com as marcações certas aqui, ó. E aí gerou conforme o evento configurado, né? Aqui o evento está configurado errado, horas faltas dia inteiro, né? Na verdade não seria horas faltas dia inteiro, mas aqui é configuração no sindicato daí, tá? Configurações de horas, as horas extras, também ele vai aparecer ó, os eventos, ocorrências totais do dia, tá? Beleza? Então aqui eu vou abrir o dia do funcionário. Ó. O que eu consigo ver? No mobile ele guarda a localização que o funcionário registrou, né? Então, por marcação aqui, ó, eu consigo ver qual que foi a localização do funcionário no momento do registro. Ó. Então, eu seleciono a linha e nesse primeiro campo aqui, ó, eu consigo visualizar no mapa aonde que foi que o funcionário registrou o ponto. Ó. Ó, então, nós temos configurado uma cerca virtual, ó, que temos um vídeo sobre isso também. Você consegue dizer onde o funcionário pode registrar. Ele não limita o funcionário de fazer o registro, tá? Ele vai deixar o funcionário registrar, só que ele não vai fazer o bloqueio. Ele vai só te dar uma ocorrência que o funcionário registrou fora do perímetro que estava configurado para ele fazer, tá? Então aqui o endereço, ó, aproximadamente ali, né? Então aqui nesse botão, né? Ele vai trazer todas as marcações do dia aqui num mapa para vocês, tá? Então primeiro ele vê por marcação, né? Então cliquei aqui na última marcação, por exemplo. Visualizar no mapa, né? Ele vai me mostrar a localização desse funcionário. E eu cliquei aqui, ele vai me abrir as 4 marcações aqui, ou a quantidade de marcações que o funcionário fez. Também vai mostrar o perímetro que ele realizou aqui dentro do mapa, tá? Então agora a gente vai ver, voltar para o funcionário que está utilizando o banco de horas aqui, ó. Como substituir eventos aqui, tá? O que o sistema permite a gente fazer, ó? Por exemplo, vamos pegar um dia aqui que o funcionário teve falta. Ó. Eu vou excluir essas marcações, tá? Eu vou explicar para vocês também como desconsiderar marcações depois, tá? Então aqui eu consigo excluir, né? Apenas as marcações incluídas, ó. Então, o que o sistema está me gerando? Está gerando diminuir banco. Então ele está descontando do banco de horas, né? Batendo das horas positivas, caso tenha. Se não tem, vai ficar um saldo negativo, né? Só que esse dia aqui, como o funcionário faltou o dia inteiro, acontece em algumas empresas que quando falta o dia inteiro, o cliente quer descontar em folha, não quer deixar ir para banco. Como que eu faço? Eu uso o banco de horas, mas eu quero descontar em folha, apenas esse dia. Eu seleciono o dia, ó,
É o dia 9, aqui embaixo aparece o dia 9. A quantidade de diminui banco que gerou. Então você tem que clicar em cima do evento, tá? Alguns outros clientes aparecem as horas base, tá? Que é a carga horária que ele deveria fazer, né? Então você tem que substituir o evento certo, tá? Então, ó, vou clicar em cima do evento diminui banco aqui, ó. Então cliquei em cima do evento diminui banco, né? Se tivesse outros eventos aqui, teria que estar selecionado esse cara aqui, ó. E aí eu vou clicar aqui, ó, no substituir, ó. Então eu vou substituir esse evento de diminui banco, ó. O evento original é diminui banco, 8 horas e 48. Eu posso copiar aqui esse evento, ou posso digitar aqui também, ó. Quantidade, né? Aqui é em horas mesmo, não é em valor. E aqui eu posso trocar. Qual evento que eu vou trocar ele? Ah, eu vou trocar por, vamos ver aqui, horas faltas dia inteiro. Então eu estou tirando do banco e mandando para a folha. Quando eu salvar, o que vai acontecer? Não vai ser descontado do banco. Ele não está totalizando esse valor no banco. Ele está descontando em folha agora. Vai descontar em valor do funcionário, tá? E aí ele guarda o histórico, né? Ó. Ah, eu substituí o evento errado. E agora? Eu venho aqui, ó, do ladinho. Ó. Se eu vim para outro dia, ó, mudou. Então eu vim no dia, né? No dia que eu troquei. E clico no botãozinho no X aqui para excluir, ó. Ele volta para o evento original, tá? Da mesma forma eu consigo incluir novos eventos. Ah, eu quero incluir um evento que o sistema não gerou nesse dia, porque ele não calculou. Posso incluir o evento, a quantidade de horas ou o valor. Ele vai incluir aqui para eu. Eu posso alterar esse evento, posso alterar a quantidade dele, né? As horas, né? Ou o valor, a quantidade. Ó, posso adicionar e remover do banco de horas. Ó. Então aqui eu posso tirar também a quantidades ali desse cara do banco de horas. Ó. Então eu posso substituir o evento por outro, posso remover do banco, né? E o sistema é bem flexível quanto a esses eventos, tá? Ele guarda o histórico, deixa você voltar para o original e deixa você fazer vários procedimentos aqui. Então vamos para um funcionário para a gente desconsiderar marcações. Então digamos que o funcionário tem uma marcação lá que registrou duplicada, né? Eu preciso desconsiderar essa marcação. Como que eu vou fazer? Então eu vou até o funcionário, né? Que tem marcações duplicadas. Nesse caso aqui a gente não tem, mas eu vou entrar aqui, ó. Ah, eu preciso desconsiderar uma marcação aqui. Como que eu faço? Eu não consigo excluir, não tem a opção de excluir, né? Então eu vou selecionar a marcação, a linha, e vou clicar aqui, ó, desconsiderar. Eu vou desconsiderar ela, né? E eu vou colocar um justificativo, marcação duplicada, ó. Aqui ele já puxa também a marcação, ou alguma outra, tá? Nesse caso aqui não tá duplicada, tá? Eu tô só desconsiderando ali como um exemplo, ó. Então eu vou desconsiderar e vou dar um salvar, ó. Quando eu salvar, lembra do tipo D que a gente falou? Tipo I de inclusão, D de desconsiderada e O de original. E já mudou aqui, ó. A linha ficou em vermelho, ó. O sistema não está calculando essa marcação, então ela fica aqui para fins de históricos, mas ela não é utilizada em cálculo. O sistema não está calculando mais essa marcação daí, tá? Se eu gerar o espelho ponto, vai aparecer essa marcação? Ó. Então é a marcação do dia 6, ó. Se eu gerar o espelho ponto do funcionário, ó, no dia 6, se a gente for, ela não aparece. Tem uma opção lá nas configurações, nos parâmetros, né, dos sindicatos, lá onde que faz os cálculos, que a gente pode habilitar. Daí ela aparece aqui na posição que ela estava, só que daí ela aparece como D, entre parênteses D de desconsiderada, né? Mas aqui ela não aparece. Ah, eu desconsiderei uma marcação e não era para desconsiderar, eu quero voltar. Eu posso vir aqui, ó. Posso entrar aqui no dia, né? Posso vir aqui, ó, clicar na marcação, ó, e ativar ela de novo, ó, e salvar. O que acontece? Fechei a tela, ela já aparece aqui, ó. Ah, eu desconsiderei essa marcação, né? Marcação duplicada. Vou salvar ela. Beleza, ó. Tá desconsiderada, né? Mas eu abri essa tela aqui de edição de marcação. Ó, se eu vir aqui, ó, essa marcação, ela vai estar exibindo, ó. Agora, se eu desmarcar essa opção aqui, não, ó. Então, por exemplo, ó, se eu marcar essa opção, ó, ela exibe nessa tela as marcações consideradas. Ó. Eu marquei, mas não exibiu, eu preciso atualizar a tela.
Beleza, ela apareceu, ó. Por padrão, ela pode vir marcada, ó. Agora, eu desmarquei, eu abri a tela, não está aparecendo a marcação desconsiderada. E agora? Ó, eu marco, ó, tem que ficar, ó, marcado o botão, ó, ele está selecionado, ó, ele fica com uma corzinha aqui, uma sombra no botão, ó. Eu dou um atualizar e ele apareceu, ó. Ah, e por aqui eu quero considerar essa marcação. O que eu faço? Botão direito do mouse sobre ela, considerar a marcação, ó. Beleza? Ó. Considerei a marcação. Eu vou ter que colocar, ó, antes de salvar é necessário informar justificativo para as alterações, ó. Vou colocar um teste aqui. Ele vai me pedir a justificativa. Se eu vir aqui, ó, beleza, tá considerada a marcação novamente. Então, por essa tela eu tenho que colocar a justificativa, tá? Por essa tela aqui, ó, se eu desconsiderar uma marcação, né? Vou colocar uma outra justificativa aqui. Marcação duplicada. Beleza, salvei. Vou ativar ela novamente. Aí ela volta com a justificativa que está aqui, né? Então na outra tela ele pediu a justificativa porque as marcações do mobile elas têm a justificativa aqui, né? Uma observação de coleta que é coletado do equipamento portaria 373, né? Conforme foi comentado no início do vídeo aí, que não exige, né, a inspeção fiscal, mas lá no aplicativo deixa bem claro o histórico para o funcionário, né? Então essa é a parte de desconsiderar as marcações, tá? E também nessa tela de edição de marcações aqui, como a gente mostrou antes, digamos que eu entrei num dia e terminei no outro, né? Por exemplo, 7h44, meio-dia, 13h30, 1 da manhã. Se eu colocar a justificativa e salvar, ó, ele jogou 1 da manhã como se eu tivesse começado. O que eu faço com essa marcação? Eu vou clicar na coluna, ó, não clico dentro, tá? Ó, porque ele não me dá as opções daí. Eu clico na coluna, ó, deixo ela toda marcada. Clico com o botão direito e vou aqui, ó, acrescer data cronológica. Então eu estou no dia 2, ó. Repare que aqui a data é o dia 2. Se eu acrescer a data cronológica vai ficar dia 3. Se eu decrescer, vai ficar dia 1. Então, o objetivo é acrescer. Então, eu estou dizendo que essa 1 da manhã, ela é do dia 3. Ó, então, beleza. A data de alocação vai ser do dia 2, mas a data cronológica é que ela foi registrada é o dia 3. Ó. Quando eu salvar, ó, o sistema já alocou, tá? Então, lá na outra tela, você informa a data cronológica, tá? Você informa a data cronológica aqui, ó. Você digita aqui a data cronológica, qual marcação que você incluir, ó. Tem que digitar ela aqui. E ali nessa tela de edição de marcações, você clica sobre a marcação incluída, tá? Só vai dar para fazer nas marcações incluídas aqui. Esse dia que tu move, ó. Essa marcação, por exemplo, tem uma marcação aqui que veio do mobile ou do relógio. Você consegue mover para o dia posterior essa marcação. Você consegue ir movendo ela, tá? Ó, aqui consegue mover para o dia anterior, para o dia posterior. Aqui não consegue porque é de um período já, é o primeiro dia do período, né? Você iria mover para um período anterior daí. Aqui tu tem como mover, ó. Tu vai movendo, né? Se a casa alocou errado, mas se a escala tá certa, o sistema vai alocar conforme a escala, tá? Ele vai seguir a lógica da escala. E aí, beleza. Ó. Então, aqui, acrescer, decrescer, tá? Aqui tu tem a opção de desconsiderar, copiar as marcações. Então, por essa tela aqui, tu consegue também arrumar a data cronológica ali, caso seja necessário, tá? Então, agora a gente vai ver como lançar bônus, afastamento, tá? Aqui no sistema. Então, para o funcionário aqui, ó, então digamos que nesse dia aqui, eu vou abrir, né? O funcionário está com diminui banco. Eu tenho a opção aqui de trocar o horário planejado no dia, né? Então, o funcionário fez um horário diferente. Posso trocar o horário para ele, posso selecionar um horário diferente, né? Para esse dia ou para vários. Daí ele muda aqui o horário planejado, eu mudo o cálculo. Tem a opção do afastamento, ó. Lançar o afastamento, o motivo, tá? Ó, dependendo do motivo que eu selecionar, a gente tem também um vídeo sobre os motivos, como cadastrar, tá? Ele vai me exigir que eu preencha o CID e o médico, ó. Dependendo o motivo, ó, aqui se eu editar, ó, tá obrigatório. Aqui o atestado médico não tá obrigatório, então eu posso colocar aqui, ó.
data inicial, data final, né? Se tem hora inicial, se tem hora final, se não tem, ele pega o dia inteiro, tá? Então aqui tem, por exemplo, das 13h30, opa, aqui 10, das 13h30 às 18, ó. Então, quando eu salvar, ele vai lançar o afastamento das 13h30 às 18, ó. Vamos pegar um dia aqui que fica mais claro para a gente analisar. Deixa eu voltar no funcionário que a gente estava no início. E eu vou simular aqui, ó, vou excluir essa última marcação, né? Aqui o cara pode até ter a marcação também, vai dar certo. Lançar o afastamento. Então, motivo, atestado médico. O dia 8/10, né? Só para um dia. Das 13h30 às 18, ó. Cuida para não mudar o campo aqui. Ele deixa você salvar sem data final, tá? Mas daí ele lança da data de início, sempre vai lançando o afastamento. Então, cuida com essa data final, tá? Tem que preencher, ó. Beleza, ó. 13h30 às 18, a hora que eu salvar, e vir aqui, ó, atestado médico, tá? Ele vai ficar assim, ó. E ele fica na cor como tá na legenda, ó. Um marronzinho aqui, né? Ele fica pintado a linha para você já ver na legenda que tem algo diferente nesse dia, tá? Ele gera a quantidade de horas aqui do atestado médico. Caso for para o dia inteiro, não precisa colocar a hora inicial e final, tá? Ele já pega o dia inteiro. Aqui nós temos a opção do abono daí, tá? Vamos pegar um outro dia aqui, ó. Tá gerando falta para o funcionário, tem um abono, ó. Então, geralmente, licença maternidade, né? Atestado médico é lançado pelo afastamento ali, tá? Que ele fica na corzinha diferente, tá? Ele pinta a linha ali dizendo que é um afastamento para gerar relatórios depois, né? E o abono não, o abono ele só vai tirar o evento de falta no dia, ó. Então, digamos que nesse dia aqui, foi folga do funcionário. Folga por ter trabalhado no período eleitoral, né? Aí, 9/10, data final, hora de início e hora de fim não é necessário. Abonar somente as horas faltas, ó. Se não tem uma hora de fim e uma hora final, vai pegar para o dia inteiro, ou tu pode marcar abonar somente as horas faltas, ó. Beleza, ó. Ele vai lançar o abono aqui, conforme está configurado, tá? Ele vai lançar o abono do dia. E aí nós temos a opção aqui das anotações pessoais, ó. Eu posso vir nesse dia e fazer uma anotação pessoal, ó. Descrever o que aconteceu, ó. Então eu posso descrever o que aconteceu com o funcionário, né? E aí ele vem desmarcado para não aparecer no espelho ponto, tá? Posso marcar para exibir no espelho. Posso anexar algum arquivo aqui, né? Também, até se for o caso de você lançar uma declaração médica por aqui, por exemplo, né? Tu pode anexar aqui, né? Se é uma declaração só. Não é atestado em si, uma declaração, pode lançar pelo abono. E aqui o acerto de ponto. Você pode colocar aqui o que é transferência de função, outros, né? Acerto de ponto, né? Pode colocar aqui e salvar, ó. Beleza, a hora que tu gerar o espelho ponto funcionário, ó, essas informações, tá, vão aparecer aqui no espelho ponto, ó. Abonos, né? E as anotações pessoais, ó, tá? Vai aparecer as observações, ó. E aqui daí o espelho ponto, ó, ele vai mostrar as marcações do pessoal, né? Vai mostrar os eventos. Daqui a pouquinho, quando a gente gerar o espelho ponto, eu vou explicar os eventos ali. Então esse é o procedimento, ó. Aí se eu entrar no dia aqui, tem o sobreaviso, né? O sobreaviso é muito usado na área da saúde. O sobreaviso é quando o funcionário fica à disposição da empresa, ele tem que ficar em alerta, né? Ele fica à disposição da empresa por um período ali. Então, por exemplo, o horário de trabalho do funcionário é das 7h42 às 18, mas no dia 9/10 ele está de sobreaviso, das 20 às 23 horas. Então, nesse período, pode ser que a empresa chame ele para trabalhar. Então, ele ganha por estar de sobreaviso, por ter que estar à disposição da empresa, a qualquer momento tem que ir até lá. E se ele for, daí ele ganha as horas extras de sobreaviso, né? Então, daqui tu configura, ó. Pode iniciar em um dia e terminar no outro, configurar a data de início, e a data de início e fim, a hora de início e fim também, tá? Muito usado na área da saúde. E aqui temos o alocar projeto, tá? Muito usado em questão de
de obras, né? O funcionário cada vez está em uma obra diferente, em um projeto diferente. A gente vai fazer um vídeo também só sobre esse campo aqui, tá? Explicando sobre os projetos também, que é uma novidade que está sendo bastante usada no nosso sistema. E aqui a gente tem a opção daí das tarefas, ó. Histórico, né? Ah, lançou um atestado errado, né? Aí a gente também tem um vídeo mostrando lá como excluir, né? Igual aqui, ó, a gente lançou um abono e um atestado. Se a gente quisesse excluir, teria que vir na tela dos funcionários aqui, né? No funcionário que a gente lançou, tarefas, históricos, atestado ou abonos, ó. Ele traz o histórico e daí aqui eu consigo excluir, ó. Eu consigo excluir esse atestado, ele já aparece para eu, já recalcula, ele já vai aparecer para eu lá sem o atestado daí. Ó, sem o atestado diminui banco, tá? E aqui é caso aconteça, né, de você ter que trocar a escala. Por exemplo, o funcionário trocou de escala. Então, não preciso sair da tela. Posso vir aqui em históricos, escala. Posso fazer a troca de escala do funcionário aqui, ó. A partir de tal data, né, ele já vai recalcular para eu. Tenho os atestados, eu posso lançar os atestados por aqui, mas eu acho mais tranquilo lançar por aqui, né? Aqui por dentro mesmo daí, ó. Aí eu posso lançar abono, anotações pessoais, compensação manual, vejo o histórico de tudo que foi trocado aqui nos eventos, né? Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, compensação manual, consigo trocar. Só que daí é só sobre as horas extras e sobre falta, né? Eu não consigo trocar qualquer evento. Daí eu tenho que ter hora extra e hora falta para eu trocar ali por algum outro evento, né? Então por isso que a gente criou substituir os eventos aqui, que ele substitui qualquer um daí, tá? E a parte aqui das programações. Programações são trocas provisórias, né? Ela tem uma data de início e fim. Por exemplo, esse mês o funcionário cobriu uma escala de um outro funcionário que estava de férias. Então eu venho aqui nas programações de escala e eu coloco, é do dia 1 do 10, né? Por padrão ele pega o dia que está selecionado ali. Eu estou no dia 7, né? Ele pega o dia 7 daí como data de início, mas tu pode mudar. Até o dia 31 do 10 daí, por exemplo. Aí eu seleciono essa escala, ele vai usar essa escala só para o dia do dia 1 ao dia 31 e depois volta o que está no histórico daí, tá? Assim também como o horário, eu posso trocar o horário apenas em um dia, né? E aí as programações de ponte sobre aviso, né? A ponte ele troca um dia pelo outro, né? Então posso trocar ali o horário de um dia, posso jogar para o outro. Posso jogar o feriado, né? No outro dia e daí acontece essa troca, né? Então eu posso trocar aqui, por exemplo, o horário que está no domingo pelo horário de sexta-feira. Então aqui, se eu fizer essa troca do dia 4 para o dia 9, por exemplo, né? Aqui no caso a gente abonou, mas digamos que não. Ele lança aqui o DSR no dia 9 para o cara folgar e aqui ele deixa o horário normal para o funcionário trabalhar daí, tá? A gente também tem vídeo sobre ponte explicando todo esse procedimento, tá? Só mostrando o atalho para vocês aqui. E aqui a gente tem a opção de gerar os relatórios de espelho, tá? Aqui a gente consegue gerar os relatórios de espelho. E depois de verificado as horas, tá? Feitos os acertos, a gente consegue daí vir em relatórios, espelho de ponta, para gerar os relatórios e mandar para a contabilidade. Marca todos os funcionários, seleciona o período, se exibe os abonos, anotações, afastamento, banco de horas, né? Dá um executar aqui. Beleza, ele vai trazer todos os espelhos pontos, ó. Beleza, aqui ele vai trazer os eventos que foram calculados, total de horas trabalhadas, o compensado, diminui banco no caso de quem usa, né? O saldo negativo, soma banco, ó, saldo negativo do mês anterior, soma banco, né, que é o saldo positivo do funcionário, as horas extras que ele fez. E aqui embaixo, para quem usa banco, ó, vai aparecer só para quem usa banco. Ó. Então, o que o funcionário teve de horas positivas no mês foi 30 minutos. Ó, o que veio do período passado já foi 5 horas e 48. Com mais 4,30 que ele teve de falta, ele totalizou 10 e 18 de falta e daí ele abate. 10 e 18 menos 30, então ele ficou devendo 9,48, tá? Então aqui aparece uma linha para o funcionário assinar, a data, né? Os abonos, os afastamentos. Então esse é o espelho ponto. Aqui tu tem a opção, ó, de exportar para PDF, dá um OK e salva em um local do teu computador, ó. Beleza, ó. Ele mostra se tu quer abrir, você dá um sim.
O que ele vai abrir aqui? Ó? Ele gera um arquivo só. E aí, quando você imprimir, ele vai tirar uma folha por funcionário, tá? Só que ele gera um arquivo só, com todas as folhas dentro. Se eu vir aqui, ó, ele tem a opção exportar para PDF dividido. O que ele faz? Ó? Ele pega o caminho só. E aí ele vai gerar, ó, no local que você mandou ele gerar, ele vai gerar ó, o nome de cada funcionário. Ó, ele vai gerar separado já. Ó, uma folha por funcionário separadinha. Ele gera vários arquivos daí, tá? Aqui ele gera um só e aqui ele gera por funcionário daí separado, tá? Então esse é o procedimento, tá? Gerar o espelho ponto. Antes de gerar o espelho ponto, principalmente para quem tem banco de horas, faz o encerramento do período, tá? A gente tem um vídeo também explicando certinho o encerramento do período, né? Não vou me aprofundar nisso, mas a gente tem aqui, ó, movimento, período, né? Todos os registros. Então, para eu encerrar o período atual, eu preciso ter um período futuro definido, né? Como a gente fez no início ali. Então, vou colocar as informações que eu preciso aqui, conforme o sistema de folha ali no código e tudo mais. Beleza, vou cadastrar aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, tarefas, encerrar período atual, né? Vou encerrar meu período atual, vou dar um avançar. Ah, eu tenho banco de horas. E aí eu vou decidir, o que faço com as horas se forem positivas? Eu vou pagar essas horas em folha? Ah, não vou postergar? Eu tenho a opção do ajuste manual, né? Que eu posso, eu não quero postergar para todo mundo, eu não quero pagar também as horas para todo mundo, eu quero postergar para alguns e pagar para alguns. Então tem o executor de horas aqui, né? Que eu consigo vir aqui, ó, por exemplo, o funcionário André está com 9,48. Então eu quero pagar essas horas para ele em folha. Ó. Quero pagar para ele essas horas em folha, então nada vai ser postergado. E os outros eu quero postergar, ó, tá tudo sendo postergado. Então eu vou salvar, né? Dá um sim e dá um avançar, ó. Dá um sim novamente. Aí ele vai encerrar o período e na folha, ó, se a gente for lá agora no funcionário André, na folha ele vai sair o pagamento, né, das horas daí conforme tá configurado, tá, ó. Então 9,48, ó, pagamento descontado nesse mês, ó. Então tá descontando do funcionário às 9,48, tá? No caso aqui ele estava com horas negativas, tá? Então daí conforme configurado, geralmente é configurado para aparecer nas horas faltas. Ele vai aparecer aqui nos eventos de horas faltas daí, tá? Mas é questão de parametrização, tá? Só para vocês entenderem como que é o procedimento. Então fez os acertos, antes de gerar os relatórios e o arquivo de folha, encerra o período ali, decide o que vai fazer com as horas do banco, né? Vai ficar tudo certinho para gerar no arquivo. Gera o relatório, né? Relatórios, espelho ponto. E depois vem aqui integração, exportação, se caso tu usa o arquivo de folha lá, integrado com contabilidade. Seleciona a empresa, o layout, né? E o local, né, que tu quer salvar. E aí tu dá um nome para ele ali, né? Conforme tu deseja. E dá um gerar. Então daí tu encaminha o relatório e o arquivo para contabilidade, tá? Então esse seria o procedimento para o acerto de ponto.